Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre mania de grandeza. Exatamente aquelas pessoas que se colocam acima de tudo e de todos. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com a psicanalista Angelita Silva. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com o Mídia e Saúde na TV e também com a nossa convidada de hoje, uma amiga, psicanalista, com quem nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante, né? Que é essa mania de grandeza, narcisismo, megalomaníaca. Na verdade, ela vai explicar o que realmente é isso e, principalmente, o que pode justificar esse tipo de comportamento ou desordens, enfim. Angelita, boa noite, é um prazer recebê-la aqui, fico muito feliz, né? Deu um trabalhinho, né, Angelita, pra gente alinhar os horários, mas hoje deu certo, né? Deu certo, boa noite. Então, é uma satisfação estar aqui no teu programa, né, vendo que tá, assim, muito fantástico, né, sempre maravilhoso estar com você, e esse é um tema que realmente tem, assim, uma bagagem imensa para a gente poder estar falando. Claro que, né, vale ressaltar que, mesmo que a pessoa se identifique com algumas das características que eu vou estar falando sobre isso, a pessoa não pode sair por aí dando diagnóstico para outra pessoa, dizendo que ela é narcisista porque ela apresenta esses sintomas. Claro. Por quê? Porque isso requer que haja profissionais altamente qualificados para estar dando diagnóstico. Isso não é uma coisa que é feita numa conversa, num dia para o outro. Então, né, é só para as pessoas terem uma noção, né? entender o que significa. Se a pessoa se depara com algumas dessas características, pode estar procurando ajuda. Claro. Angelita, agora uma coisa que é fundamental e vocês da área sempre frisam é a autoestima, né? O ser humano com autoestima elevada, eu sempre falo, não existem fronteiras, porém, as pessoas que têm a mania de grandeza, o narcisista, o megalomaníaco, eu queria que depois você explicasse se existe diferença entre narcisista e megalomaníaco, mas o que eu queria dizer é o seguinte: não tem a ver, né? Você ter uma autoestima elevada não significa que você vai sair por aí desqualificando as pessoas, né? E ressaltando os seus atributos. Não é isso. Não é isso. Primeiro porque, assim, a autoestima, todas as pessoas têm e devem ter, você vai se cuidar da sua autoimagem, né? Você vai se achar elegante, bonito, você vai se arrumar, vai se vestir bem. Isso é uma coisa saudável, né? Nós precisamos ter esse cuidado da nossa imagem, com a nossa pessoa. Mas a pessoa, o narcisista, ele não tem só
essa questão. Por quê? Porque a autoimagem dele é tão importante a ponto dele achar que os outros é inferior a ele. Né? Ele coloca como se ele fosse uma pessoa que estivesse acima de todas as outras, em tudo. Né? Por isso que eu digo, é um transtorno de personalidade. Né? É uma coisa que precisa ser tratada. O que acontece é que o narcisista em si, ele nunca vai achar que ele precisa de ajuda. Porque ele sempre vai se achar que ele está no topo. Ele é o melhor, ele é o que sabe mais, ele é o que entende mais, ele é o que é mais bonito, ele é o mais cheiroso, ele é o mais elegante, ele é o mais inteligente. Tudo nele vai ser acima dos outros. E né? ele mesmo se autoqualifica, ele mesmo se intitula de tal maneira, né? Exatamente. Porque a pessoa que tem atributos, tem virtudes, né? O legal é deixar as pessoas identificar e falar, né? E ele, até porque eu acho que uma pessoa segura de si mesmo, ele não tem necessidade de ficar se autoafirmando o tempo né? todo. Então, de certa forma, essa palavra é importante, né? Eu acredito que pessoas com esse tipo de característica ou transtorno, ele busca uma autoafirmação, né? Na verdade, Exatamente. talvez esconde uma fraqueza, algo assim, ou uma deficiência. Exatamente. Normalmente, a pessoa que tem esse comportamento narcisista, tem esse traço na personalidade de ser narcisista, ele é uma pessoa que passou em algum momento da infância por algum tipo de desqualificação, alguém que desmereceu o que ele conquistou, as conquistas que ele tinha, que ele alcançou, e a pessoa desenvolve isso ao longo da vida. Quando se torna um adulto, ele tem uma necessidade, e às vezes até inconsciente, tá? E não é uma coisa que ele faz querendo fazer, não é uma coisa que ele faz sabendo que ele está fazendo. Então, é uma forma inconsciente dele se autoafirmar. Então, ele sempre vai estar se colocando acima da outra pessoa. Quando uma pessoa começa com um relacionamento com alguém, por exemplo, que a pessoa é narcisista, o que acontece? A princípio, o relacionamento é o príncipe ou a princesa dos sonhos. Né? A pessoa é atenciosa, educada, gentil, é protetora, é tudo que encanta. Né? É aquela coisa que você vai olhar e falar, nossa, encontrei minha alma gêmea, eu estou encantada, né? Eu estou apaixonado por aquele homem, por aquela mulher, porque, nossa, é minha alma gêmea. Acontece que isso acontece no primeiro capítulo, né? Vamos dizer assim. Por quê? No segundo, a pessoa começa a se mostrar como ela realmente é. Dentro de um relacionamento, por exemplo, o que acontece quando o homem ou a mulher é narcisista? Ele começa sempre a colocar o seguinte, olha, ele começa a colocar que os sonhos, ele começa a protelar os sonhos da outra pessoa. Por quê? Porque ele tem uma necessidade que a outra pessoa sempre esteja à sombra dele. É uma forma de... aquela pessoa que fala, que quer demonstrar um cuidado falando o seguinte, olha, eu acho que você não tem que andar com fulano. Ele começa a isolar a pessoa, ele começa a tirar a pessoa do mundo dela. Pelo excesso de cuidado. Quer dizer, a princípio parece que é um cuidado. Mas você induz a pessoa a tomar decisões que ela pensa que é ela que está tomando, mas não é. Uma forma de prender a pessoa. De prender a pessoa, exatamente. É como colocar assim, a princípio começa, olha, essa amizade não é legal, esse parente não é bom, então você não deixa ficar vindo muito aqui mais, porque essa pessoa, ela tem inveja de você, ela vai atrapalhar nosso relacionamento. Ele começa sempre a colocar uma forma da pessoa poder falar o seguinte, começa, eu vivo tão bem, eu sou tão feliz, minha alma gêmea, começa a cortar aquela pessoa, ou seja, começa a isolar as pessoas, ele começa a se isolar. Em pouco tempo, essa pessoa já não vai ter amigos, já não vai ter os parentes que visita, ela vai começar a viver somente no mundo para ele. Mas o narcisista, você está falando de relacionamento homem-mulher, relacionamentos amorosos, né? Sim. Mas o narcisista, ele não demonstra esse comportamento só nesse tipo de relacionamento, né? Pode ser com amigos, com familiares. Que é extensivo, né? Não, exatamente. Ele pode demonstrar em qualquer tipo de relacionamento. Então, não só no amoroso, no relacionamento com amigos, no trabalho. Tem pessoas que demonstram esses traços de personalidade dentro do ambiente de trabalho. Seria uma forma de um mecanismo de autodefesa? Porque você falou que a pessoa age inconscientemente, né? E geralmente com base, talvez, num trauma lá atrás, numa desqualificação, numa falta de... Enfim... É um mecanismo de defesa, de autoproteção? De certa forma, sim. Porém, é diferenciado porque é um mecanismo de defesa que ela traz. Só que, a partir desse momento que esse transtorno começa a acontecer, ela começa
se convencer daquilo de uma forma em que ela precisa validar aquilo todos os dias. E daí começa a fazer com os outros, porque enquanto ela só sente dessa maneira, é uma coisa. O problema é quando ela começa a estender isso a outras pessoas. Nos relacionamentos que ela tiver, com amigos, parentes, né? Relacionamento homem-mulher, enfim, né? Ela começa a demonstrar isso mais, começa a colocar isso de uma forma que daí se torna patológico. Né? Porque assim, um pouquinho de narcisismo todo mundo tem. Todo mundo tem essa coisa de querer se preocupar com a autoimagem, com o seu sucesso. Isso é saudável, isso é normal. Todo mundo tem um pouquinho e é normal. O problema é quando isso passa a sobressair sobre as outras pessoas, a ponto de você diminuir uma outra pessoa, menosprezar a capacidade de uma outra pessoa para você se autoafirmar. Aí já é patológico. Aí já é um narcisismo patológico, já é um transtorno de personalidade e precisa ser tratado. O que é muito difícil. O narcisista nunca ele vai reconhecer a necessidade de tratamento. Ele não reconhece. Não reconhece. Muitas vezes, a outra pessoa que faz o tratamento para conseguir lidar com ele. Né? Ô, Angelita, narcisismo e megalomania tem uma relação? São coisas distintas? São transtornos? São transtornos, porém, tem um parentesco ali, uma ligaçãozinha ali, só que o narcisista, ele abrange uma coisa assim muito maior, porque ele tenta agir de uma forma normal, ele coloca que aquilo de forma muito natural para ele. O megalomaníaco, ele tem uma consciência, ele tem uma consciência maior de que ele tem aquele transtorno, ele tem uma consciência e ele traz um sofrimento para ele. O narcisista, ele não sofre com aquilo. Né? O narcisista, ele não sofre, ele age de uma forma tão natural que ele não tem sofrimento. O sofrimento é quando as pessoas começam a confrontar aquele relacionamento. Desculpa, pode concluir. Não, então, quando a pessoa começa a confrontar, quando a pessoa começa a perceber que você está vivendo dentro do relacionamento, você está tendo um relacionamento com alguém que é narcisista no trabalho, em algum lugar, né, com um parente, aí que você começa a confrontar, aí a pessoa começa a trazer um sofrimento para aquela pessoa. Entendi. Mas o narcisista, ele se sente como tal ou ele tenta passar a imagem que ele é? Por exemplo, o narcisista, eu sou mais inteligente, eu sou mais bonito, sou mais elegante. Essa imagem para ele é real? Ele se sente daquela maneira ou ele tenta passar a imagem para as pessoas que ele é daquela maneira, mas não se sente? Tem dois tipos. Tem aquele que se sente, se autoafirma, e tem aquele que, de forma inconsciente, ele traz uma coisa que quando ele para pensar sozinho, ele fala assim, não, eu não sou tudo isso, mas eu tenho que falar. Tem aquele que precisa de se autoafirmar porque ele não se sente. Mas a maioria se sente. A maioria se acha o tal, né? A maioria, por isso que é tão difícil buscar ajuda. O narcisista mesmo, ele não se trata, porque ele nunca reconhece a necessidade do tratamento. Ele não sente desconforto com aquele comportamento? Ele não sente desconforto. Ele só vai começar a sentir desconforto quando alguém confronta. Quando começa a ver os confrontos. Por exemplo, um relacionamento homem-mulher. Quando um é narcisista, que o outro descobre que está sendo manipulado, porque o narcisista, ele manipula. Ele manipula. É aquele que induz você a tomar uma decisão, você pensa que é sua decisão, mas não foi sua decisão, foi a dele. E ele planejou que você ia tomar aquela decisão. Por exemplo, uma estratégia que ele cria é dizer assim, vamos colocar um relacionamento de homem e mulher que é mais fácil para você entender, para as pessoas entenderem. É aquele relacionamento onde o homem fala o seguinte, olha, aquela roupa branca fica lindo em outras pessoas, mas não fica bom em você. Então você não deve usar. Automaticamente a pessoa entende que se ela colocar uma roupa branca, ela vai olhar, vai se sentir feia. Por quê? Porque ela foi induzida, né, a tomar a decisão que ela não vai mais usar roupa branca, porque a roupa branca não fica bem nela. Ela vai se olhar e vai se achar feia. Mas não é porque ela tinha essa visão antes, é porque ela começou a olhar com o olhar dele. E ele faz isso para poder manipular. É aquele que fala o seguinte, olha, a gente não vai em determinado lugar porque a gente não gosta do ambiente. De repente era um lugar que ela adorava ir. Só que daí ela passa a não querer mais ir naquele lugar porque ele se desagrada do lugar. Ele induz a pessoa a tomar decisão, a pensar como ele quer. Ele induz a pessoa a tomar as decisões que é conveniente para ele. Né? Como, olha, você não deve usar isso, que isso não fica bom em você. A pessoa de repente queria usar.
E ela acha que ficava lindo nela, mas porque ele fala que aquela roupa não fica bonito nela, ela induz ela a não tomar a decisão de não vestir mais aquela roupa. Ô, Angelita, voltando a falar de autoestima, que eu acho que tem tudo a ver, né? Porque eu sempre falo assim, né? Que é um dos grandes pilares da vida do ser humano é a autoestima, né? Então, uma pessoa com boa autoestima tem tudo para obter sucesso de uma forma geral na vida. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa com uma baixa autoestima, né, tem tudo para ser fracassado, embora tudo é passível de tratamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa que tem uma boa autoestima, ela não necessita de desqualificar o outro e nem se ficar se autoelogiando, né? Ela tem o reconhecimento das virtudes, das características e também das limitações, né? Mas ela não sente essa necessidade da validação do outro, porque o próprio reconhecimento já é suficiente ela saber quem ela é. É mais ou menos por aí, né? O narcisista é diferente, né? É diferente. A autoestima é uma coisa maravilhosa, nós precisamos ter porque é saudável, né? É como eu disse, nós precisamos nos vestir, nos arrumar, mas quando você faz essa coisa da autoestima, é você se sentir bem, confortável com você. Sem necessidade de de impor sobre as outras pessoas. Porque assim, não interessa a opinião do outro, interessa que você esteja confortável. Você vai vestir uma roupa, mesmo que o outro ache feio, o problema dele que achou feio. A roupa é sua, você está confortável, ótimo. Isso é autoestima. Né? Autoestima é você fazer as coisas sem se importar com a opinião do outro. Né? Tipo assim, não interessa o que o outro está pensando. Se a roupa ele achou que ficou bonito, se achou que não importa. Eu estou confortável, eu vou me vestir assim e pronto. Isso é autoestima. Você está muito bem, você está com a autoestima boa e você está se arrumando para você. Claro. Você não está se arrumando para os outros ver, para os outros elogiarem, para os outros achar que você está bonito. Não, você está se arrumando para você. Você está bonito. Você se olha e se vê bonito. Aliás, o Angelita, tá fazendo um complemento dentro desse contexto aí, muitas vezes a pessoa vai se arrumar, colocar um perfume legal e às vezes algumas perguntam, onde você vai? Né? E na verdade é bem o que você falou, eu acho que a grande questão, um dos grandes pontos da autoestima é a pessoa se cuidar para si mesma. Exatamente. Se vestir, arrumar casa, um carro legal, uma roupa bonita, porque acho que antes de amar outra pessoa, a pessoa tem que se amar, né? Porque eu acho que é um princípio básico da vida. Né? Infelizmente, existem muitas distorções e buscas equivocadas, né? Às vezes as pessoas projetam no outro, buscam no outro uma coisa que ele não dá para ele mesmo, né? Então essa coisa de um jantar gostoso para si mesmo, um vinho, uma bebida, uma roupa legal para si mesmo. Necessariamente não tem que estar na sombra de outra pessoa para demonstrar que ele está bem, né? Exatamente. Eu acho que esse desenvolvimento é fundamental, né? Buscar se nutrir, né? Eu acho que existe uma diferença entre arrogância, prepotência e autossustentabilidade. Perfeito. Né? Exatamente. Eu penso que a pessoa que tem uma boa autoestima, ele tenha também a autossustentabilidade, ou seja, ele precisa das pessoas, mas num nível de normalidade, não projetando e não esperando que o outro venha nutrir as necessidades dele, né? Isso é autoestima, né? Exatamente, a autoestima é você colocar o melhor prato, melhor talheres, a melhor louça para você, sem que haja necessidade de você fazer aquela coisa, porque normalmente o que as pessoas fazem? Guardam todos os melhores pratos, os melhores talheres é guardado para visita, né? E o que acontece? Não, tem que ser para você é a pessoa mais importante. Então, faça um jantar gostoso, coloque a melhor louça, coloque lá, abra seu vinho, aproveite a sua companhia. Então, isso é autoestima, você estar feliz consigo mesmo. Quando nós estamos satisfeitos com a gente, que nós estamos felizes com a nossa pessoa, nós conseguimos passar isso para o outro, conseguimos dar ao outro. Por quê? Porque você consegue estender isso de uma maneira positiva. É complicado quando a pessoa... porque a gente não pode dar para o outro o que a gente não tem. Se eu não consigo cuidar de mim, se eu não consigo me amar primeiro, se eu não consigo cuidar de mim, como eu posso fazer isso com outra pessoa? Como eu posso incentivar outra pessoa a fazer isso o mesmo por ela, se ela não faz? Então, a gente só pode oferecer ao outro o que nós temos, né? E ao contrário do narcisista, né? Quem tem a autoestima elevada,
ele quer também ver o outro bem, e ele tenta transmitir isso, como você falou, né? Exatamente. Um relacionamento onde as pessoas têm autoestima elevada, que é boa ali, né, o contexto da pessoa é bom, o casal, o que acontece? Se você se veste bem, você quer que a sua parceira ou o seu parceiro se vista bem. Mas você sempre vai estar de uma forma positiva, colocando que é importante que ela se arrume, você quer que ela esteja nos ambientes que você vai, que ela esteja com os amigos que você tem, e numa postura positiva. É diferente do narcisista. Andar lado a lado, né? Lado a lado, exatamente. O narcisista não, ele faz questão de aniquilar a outra pessoa. Ele faz a questão de colocar a outra pessoa sempre à sombra. Como que, mais ou menos assim, olha, você é o que você é porque eu estou do seu lado. Isso não é verdade. Falar isso para uma pessoa, isso não é verdade. A pessoa ela é capaz de fazer as coisas por ela mesma. Mas o narcisista, ele faz questão de colocar que a outra pessoa, se consegue fazer alguma coisa, é porque ele está do lado, porque ele... você não vai ter ninguém melhor, por exemplo. Você não vai ter ninguém melhor. Eu sou o máximo. Ele quer sempre estar acima das pessoas, acima das pessoas. Poderíamos dizer, Angelita, que o narcisista ele tem problema de autoestima, ao contrário do que ele tenta passar, que tem uma autoestima elevada, que está sempre por cima. Pode ser uma deficiência, ele tem problema de autoestima? Tem, porque ele não precisaria ficar se auto-validando o tempo todo e querendo colocar que as pessoas fiquem validando ele o tempo todo. É uma necessidade que ele tem, mesmo que a pessoa às vezes não é de forma muito consciente, mas existe uma falta de autoestima ali. Por quê? Por que a necessidade que eu tenho de ficar sempre me colocando acima do outro? Se eu preciso ficar todo o tempo me colocando, me ressaltando, colocando minhas qualidades, é porque, no fundo, a pessoa sente que ela não é tudo aquilo. Ela sente que ela não é a pessoa que sobressai, que as pessoas notam. Então, ela vai ficar sempre colocando que a outra pessoa é menor que ela. Porque se for igual, para ela não pode ser igual. Se for igual, é como se ofuscasse ela. É como se ela não tivesse... o brilho dela. O brilho dela, exatamente. É como se ofuscasse o brilho dela. Não é como um relacionamento saudável, autoestima, é o quê? Vocês vão brilhar juntos. Claro. Né? Vocês vão falar, não, nós vamos brilhar juntos. E não é uma relação de competitividade. Não tem competitividade. Rivalidade, né? Não é isso, Não tem, porque assim, ambos juntos, ambos sonham, ambos conquistam, um fica feliz pela conquista do outro, um ajuda o outro a conquistar. É uma soma, né? É uma soma, diferente do narcisista. O narcisista, ele sempre vai colocar os sonhos dele primeiro e o da pessoa ele vai protelar. Claro. Porque é uma forma de falar o seguinte, olha, mais pra frente a gente faz isso. Entendi. Mais pra frente você consegue realizar teu sonho. Por quê? Porque ele sempre vai tentar protelar o da pessoa o máximo que ele puder. Ele vai sempre estar colocando o dele acima de tudo. O dele é o primeiro. Então, por exemplo, se eu tenho que comprar um carro, né? Nós estamos juntos, nós temos que comprar um carro. Eu sou uma narcisista, então eu vou comprar o carro que eu preciso. Vou comprar o carro, não vou pensar no carro que você também vai andar, que você também vai precisar para você fazer as coisas. Não, é o carro que eu preciso. Claro. Se eu falar que eu preciso de um carro porque eu vou trabalhar com determinada coisa que eu preciso de uma carroceria, então em vez de comprar um carro para passeio, eu vou comprar um carro para trabalho. Entendi. Porque a necessidade dele está à frente do casal. Ele não coloca a necessidade do outro. Não, o dele está na frente. Então, sempre ele vai pensar nele primeiro. É uma forma de sempre se colocar em primeiro lugar. O sonho do outro vai ser protelado, vai ser sempre jogado como que não é importante. É aquela frase, né? Eu tenho pacientes que têm essa frase assim, ó. Mas para que ela não precisa de carro? Para que sair eu que leva ela para todo lugar? Para que ela precisa de dinheiro? Se eu pago todas as contas da casa? Mas é uma forma de aprender, né? É uma forma de aprender. Angelita, eu já havia previsto que ia ter muito assunto, tá? Por isso que eu te convidei para você participar desse programa inteiro, tá? Vou te convidar agora para a gente tomar uma aguinha, fazer o intervalo. Na sequência, eu queria que você comentasse um pouquinho formas. Eu sei que aqui ninguém, nem você nem eu, tô aqui para passar dicas, nem fórmulas mágicas de maneira alguma, mas existem sugestões, você como psicanalista, como profissional, sugestões para, sempre eu falo assim, de resolver ou minimizar, né, aplacar certos comportamentos inadequados, tá bom? Mas vamos fazer um breve intervalo e logo a gente dá continuidade, tá bom? Pessoal, uma breve pausa aqui para os nossos comerciais, tá? E na sequência, continuidade desse assunto tão importante. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV.
Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco. E agora vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse transtorno de personalidade, se é que é assim que a gente pode chamar, né? E principalmente, quais seriam as formas de tratar, considerando que, segundo a nossa convidada, é algo inconsciente. Então, quais seriam os passos para resolver ou aplacar esse comportamento? Angelita, e agora? Tá, a pessoa, você falou que o narcisista, geralmente ele age de forma inconsciente, então pressupõe que ele não tem consciência. Então, se não tem consciência, como que vai lidar? Porque as pessoas que estão no entorno dele, estão à volta, certamente repelem esse comportamento. A gente ouve falar, fulano é prepotente, fulano é arrogante, fulano é presunçoso. Mas, como você falou, a pessoa não enxerga isso e até se incomoda, né? Porque eu acho que uma pessoa que tem humildade, tem uma autoestima legal, quando alguém chega e faz uma crítica, ele vai, no mínimo, refletir. Mas o narcisista, ele não faz isso, né? Não, ele vai ficar muito zangado. Ele vai achar que você está com inveja dele, né? Bom, primeira coisa, quando você se depara com um narcisista, você vai ter que entender uma coisa. Dificilmente ele vai reconhecer que ele precisa de ajuda. Tem tratamento? Claro que tem. Mas é muito difícil porque ele nunca vai reconhecer a necessidade de se tratar. Então, o que acontece? A outra pessoa é que procura ajuda para aprender a lidar com ele. Você já ouviu aquela expressão de que você faz terapia para aprender a lidar com alguém muito difícil? Que não faz. Deveria fazer, mas não faz. É mais ou menos isso. O narcisista não vai se tratar, mas então você precisa aprender a lidar com isso. Então, as dicas que a gente dá para a pessoa que lida com esse tipo de pessoa, que tem esses traços de personalidade muito marcante, é que você comece a se impor. Por exemplo, você tem que começar a pedir um embasamento. A pessoa fala para você assim, olha, vamos dizer assim, a pessoa olha para a outra e fala o seguinte, olha, você não pode usar essa roupa porque não fica bem em você. Fica bem no outro, mas em você não fica. Pois então, você dá uma evidência de que essa roupa não fica bom em mim. Você tem que me dar uma evidência, você tem que me provar isso. Porque assim, você não pode querer, quando você começa a pedir evidência para a pessoa, que a pessoa tem que provar, que não basta achar que não fica bom
Eu também posso achar que fica bom, e daí? Eu também acho que fica bom em mim. O outro acha que não fica. Você tá falando que não fica bom, mas eu acho que fica bom. Achar não basta. Então você vai ter que provar para mim que não fica bom. Se você me mostrar uma evidência de que essa roupa não fica bom em mim, eu não uso. Aí qual que é o problema? A pessoa vai provar que jeito? Então, tudo que a pessoa vai ter que aprender aqui. Toda vez que a pessoa te colocar, confrontar algo, tentando fazer você ficar à sombra daquilo, confronta a pessoa. Ter firmeza. Ter firmeza. Falar, sabe aquele não? Que você tem, primeiro que você tem que aprender a falar não. O narcisista, ele fica tentando te manipular as coisas. Ah, você vai fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa? Com quem diz, você não quer fazer, mas você acaba fazendo. Você não quer fazer aquilo. Mas você acaba fazendo porque ele começa a argumentar que aquilo vai ser bom para você, que aquilo vai ser saudável, que aquilo é importante. Chega um ponto que você acaba cedendo, que você acaba fazendo. Primeira coisa, aprender a falar não. Não vou fazer. Pronto, é não. E não tem essa coisa de, mas não é não. Por quê? Porque existe aquele não que você fala não, mas você vai indo, a pessoa vai forçando, você cede. Não, quando você aprender a falar não, mas é o não de ferro, né? Aquele não que não vai ser maleável. É um não que você não vai conseguir dobrar. Sim. Por quê? Porque é uma forma em que a pessoa vai aprender a começar a prestar atenção e falar o seguinte, opa, isso não está funcionando mais. Né? Então ele vai começar a observar que o comportamento dele não está funcionando mais. Ele não está mais conseguindo dominar a outra pessoa. Por quê? Porque o narcisista, ele exerce um domínio sobre a outra. Sim. Né? Então, primeira dica é aprender a se impor, aprender. Se você não quer algo, não faça, não vá, né? Por quê? Porque quando você começar a se impor, primeiro que você começa a pedir evidência. Não, você vai ter que provar para mim por que eu não posso fazer tal coisa, ou por que eu não posso ir em tal lugar, ou por que a pessoa para mim não é boa o suficiente. A hora que você começa a confrontar ela começa a gerar um desconforto para ela. Começa a gerar um desconforto para ela. Porque até então, ela é aquela pessoa que ela fala e todo mundo obedece. Mas essa contrariedade, na sua opinião e como psicanalista, você acredita que vai ajudar a transformar, a mudar essa pessoa ou não necessariamente? Não necessariamente, mas vai aprender que a pessoa vai ficar contrariada, ele vai começar a amenizar a imposição. Entendi. Porque ele não quer ser contrariado. Quando algo começa a contrariar muito, ele começa a mudar. Ele começa a deixar meio pra lá, ele começa... Sabe, já viu falar do narcisista que mantém o silêncio para punir a outra? Ele quer punir outra pessoa, ele mantém silêncio. Pois então, você tem que usar mais ou menos as mesmas estratégias dele. Você vai ter que começar a usar as mesmas estratégias sobre ele. Por quê? Porque quando a pessoa confronta ele usando as mesmas estratégias, vai incomodar ele. Daí ele vai entender, opa, eu tenho que mudar, porque esse jeito não tá dando certo. Porque agora ela tá fazendo o mesmo que eu faço. E não é legal. Porque começa a gerar um desconforto ali. Isso é bacana, hein? Aí, pessoal, bacana, né? Uma orientação fundamental, né? Para quem identifica que convive com um narcisista. Então, a questão é não ceder. É saber se impor, ter firmeza, que é uma forma de certa forma, de contrariar, não digo moldar a pessoa, né? Transformar a pessoa, mas se impor, não ceder, né? Às imposições de um narcisista. Angelita, o que mais, além disso aí? Quando a pessoa chega nesse nível, né, de estar incomodada, tem pessoas que ela vai entender que ela precisa de ajuda. Porque daí ele começa a perceber que o relacionamento fica cansativo. É cansativo você ficar todo o tempo tendo que se impor sobre alguém, todo o tempo você está tendo que ceder a alguma coisa. Quando ele percebe que a outra pessoa está fazendo com ele o que ele faz, aí começa a gerar aquela sensação de desconforto. Ele fala, opa, eu preciso melhorar. Eu preciso começar a dar uma melhorada nisso. Então, ele vai começar a enxergar a necessidade de ser mais brando no comportamento. Começa a ter danos, começa a se sentir incomodado, daí de repente começa a buscar ajuda. Começa a buscar ajuda, né? Não é uma coisa muito comum, porque o narcisista, ele tem essa coisa, às vezes os relacionamentos minam, né? Antes de chegar nesse ponto. Infelizmente, às vezes uma das pessoas chega um ponto e fala, não aguento mais. Né? E quando existe uma ruptura de relacionamento, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre fala para a pessoa se manter saudável é não mantenha contato mais com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa sempre vai tentar manipular ela. Terminou o relacionamento, você mantém um contatinho lá, você manda no rede social, ele vai falar o seguinte, olha, você tava em tal lugar, nossa, você é tão melhor que aquilo, por que você tá lá?
Você estava com tal pessoa, aquela pessoa não serve para você. Nossa, hoje eu consigo ver que você era a pessoa da minha vida. Hoje eu sou diferente. Ele vai começar a entrar na cabeça da pessoa de novo, a ponto de querer reatar um relacionamento. Né? E às vezes a pessoa reata relacionamento porque acha que a pessoa mudou. Ele tem um poder de convencimento, de Tem. persuasão. Tem poder de persuasão. É. Por isso que a gente fala, se a pessoa termina um relacionamento, não mantenha contato. Não mantenha contato, nada de bom dia, nada de muita amizadinha. Por quê? Porque não vai funcionar. Se você quer se livrar de um narcisista, não mantenha contato com ele. Porque é patológico. Patológico. Ô, Angelita, pelo que você falou aí, são várias características de um narcisista, né? Mas parece que uma delas aí, que predomina, é o egoísmo, né? O narcisista é uma pessoa extremamente egoísta. Extremamente egoísta, ele só pensa nele mesmo, ele não tem empatia, porque ele vai se colocar no lugar do outro. É uma pessoa que não tem empatia, né? Ele nunca vai pensar que aquela pessoa está sendo sufocada por ele. Nunca. Né? Então, assim, não tem essa empatia de se colocar no lugar do outro, imaginar que o que eu não quero para mim eu não posso fazer para o outro. É a máxima da vida, né? Deve funcionar, né? Exatamente. É ele sobre qualquer um e todos, e pronto. Ele se acha o máximo e ele acha que ele é o merecedor daquilo. Tipo, por exemplo, eu mereço sucesso, eu mereço fama, eu mereço dinheiro, eu mereço o melhor carro, mereço... Você não. Você não merece. Você vai ter que viver com o que eu der. Então, tipo, por exemplo, olha, você tá do meu lado, então você vai usufruir das coisas. Mas é eu quem tenho. É eu quem tenho. Ou seja, você é o que você é porque você está comigo. Né? Então, sempre a pessoa sempre o mérito é dele. Sempre o mérito é dele. Sempre vai se colocar que ele é a pessoa mais importante. Isso não é saudável. Isso não é como a gente ter boa autoestima e se colocar assim em primeiro lugar. Eu posso me colocar em primeiro lugar sem humilhar ninguém, sem diminuir ninguém, sem diminuir a capacidade das outras pessoas, né? O narcisista não. Ele se coloca sobre os outros de uma forma a menosprezar a capacidade do outro, né? A menosprezar o comportamento do outro, o jeito do outro, a inteligência do outro, a beleza do outro. Ele sempre é o melhor. Ô, Angelita, a origem desse termo narcisista tem, né, uma explicação lá atrás, né? Tem, na mitologia grega, né? Isso, mitologia grega. Tinha a história do Narciso, né? Que ele foi lá no lago e quando ele viu a imagem dele refletida e ele se apaixonou pela imagem dele, que ele se achou maravilhoso, único, lindo, e ele se apaixonou pela imagem dele. Então, ao longo da história, então conta que ele se tornou uma pessoa que ele olhava para ele se achava o máximo, o único, o belo, né? Então, foi aonde foi surgindo esse... foi dado, né, a esse comportamento como Narciso, foi exatamente por conta... O narcisismo veio exatamente do conto dessa mitologia. Sim. Que conta as pessoas que têm esse traço de personalidade, que é um desajuste, né, de personalidade que a pessoa tem, e que é patológico. Infelizmente, é patológico, né, precisa de tratamento, não é uma coisa saudável, claro. Porque conviver com o narcisista é muito difícil. Afasta as pessoas, né? Afasta as pessoas e é muito difícil. E a pessoa que está com o narcisista, convivendo com o narcisista, é uma pessoa que sofre muito. É uma pessoa que sofre muito, ela chega a um ponto dela perder a autoestima total dela, é muito patológico, ela faz muito mal para outra pessoa, né? Isso agora, seja dentro do ambiente familiar, trabalho, enfim. Você falou que é considerado um transtorno de personalidade, é isso? Um transtorno de personalidade. E é verificado facilmente isso aí, Angelita? Como que você vê no teu dia a dia? Olha, a gente observa pessoas que, muitas vezes, as pessoas falam de várias características. Claro que nós não podemos diagnosticar uma pessoa por aí só porque ela tem os traços, tem algumas características, ela tem aquele jeito. Nós não podemos fazer isso, né? Nós não podemos sair por aí diagnosticando ninguém. Eu dizer, ai, fulano é narcisista. É que se usa de uma forma popular, a pessoa tem, né, o seu narcisista, né? O narcisismo da pessoa falando. Então, existe essa questão, mas nós precisamos ter cuidado. Então, esse conjunto de fatores que eu falei aqui, não dá para diagnosticar uma pessoa, porque ela tem esses traços, tem todo um contexto. Por isso, a necessidade de ser diagnosticado por profissionais, né? Então, precisa que profissionais façam acompanhamento com essa pessoa para poder chegar e fechar no diagnóstico, né? Não é uma coisa que você pode simplesmente sair falando aí, taxando a pessoa ali, rótulos, né? Que a pessoa narcisista. Não é assim que funciona, né? Agora, na sua opinião e na sua prática clínica também,
você acha que o narcisista ele sofre pelo comportamento ou não? Ou aquilo é prazeroso, gera contentamento, ser daquela forma? Como que você vê? Olha, tem casos em que a pessoa se sente muito confortável com aquilo, por isso que ele faz. Ele faz e vai fazendo, e quanto mais ele vai fazendo, mais ele se convence. Você ouviu falar daquela mentira em que vai falando tanto, que chega um ponto que se torna verdade. A pessoa se convence de que é verdade. A pessoa não tem mais dúvida daquilo. É mais ou menos isso. No começo, pode ser que ele saiba que aquilo não tá, que é inapropriado. Mas, ao passar do tempo, ele vai validando tanto aquele comportamento que ele vai achando que é normal e é saudável e tá tudo bem, eu tô feliz assim, eu consigo ser feliz dessa maneira. Né? Eu me olho, eu me acho o máximo, tô feliz. Então, existe essa questão da pessoa que ela vai pensando tanto e colocando tanto isso na vida dela em prática, que ela chega a um ponto que ela se sente confortável. É uma verdade, é uma mentira que virou verdade. Angelita, ontem ainda conversando com uma colega sua de manhã, né, e eu brinco muito, falo assim, ó, vocês psicólogos, psicanalistas, vocês deveriam pagar um bom salário mensalmente para mim, porque eu sou o maior propagador da atividade de vocês. E é verdade, eu brinco, né, mas eu falo, porque eu penso assim, né, que acho que a base, uma das bases fundamentais do ser humano é a questão emocional. Eu até sou repetitivo em falar que as emoções fortalecidas, se as pessoas entendessem da importância das emoções fortalecidas, as pessoas buscavam a todo momento profissionais igual vocês, né? Porque a pessoa tem emoção fortalecida, ele reconhece as limitações, as fragilidades, os defeitos, se é que eu posso dizer assim, mas também as potencialidades, né, as capacidades. E quando falha, reconhece os erros, né, busca melhorar, busca evoluir, boas leituras, boas convivências, né, se afastar de energias negativas, né, o Angelita? Porque eu acho que a grande questão da vida é essa, o ser humano ele nunca vai estar totalmente pronto. Enquanto a gente vê aqui, eu acho que essa busca pela evolução, busca por ajuda, porque a gente não é pleno, a gente não é completo e a gente não é autossuficiente, né? Então, o grande lance, eu acho que é esse, independente do problema que a pessoa atravesse, né, ter essa percepção. Eu acho que quando a pessoa tem essa percepção de que é limitado, de que erra, e quando erra, tudo bem, errei, caí. Eu uso sempre uma analogia ou um exemplo da criancinha, né, quando ela começa a dar os primeiros passos, né, ali por 9 meses, ela cai, levanta, cai, chora, mas enquanto ela não consolida os passos, ela não para de tentar. Eu acho que nós deveríamos, todos nós, deveríamos usar esse exemplo da criança e buscar sempre. Nessa busca, ajuda também, né? Óbvio. Infelizmente, a nossa cultura, né, o Brasil em si, não é uma coisa que investe muito na questão da saúde mental. Você vê que existe uma dificuldade ainda para as pessoas procurar ajuda nesse nível, porque não é muito acessível. Enfim, não é como você ir no postinho na UBS, chega lá, você tem o clínico, você tem, de repente, até o pediatra, mas dificilmente você vai conseguir lá um atendimento certinho com um profissional da área de saúde mental. Então, infelizmente, o Brasil ainda não é um país que ainda está muito atrás na questão da saúde mental, infelizmente. Mas, se as pessoas entendessem o quanto é importante a saúde mental, as pessoas procurariam mais. Por quê? É como você disse, a saúde mental, ela ajuda, ela vai abrir portas em todos os outros segmentos da vida. Uma pessoa que está emocionalmente saudável, ela consegue desenvolver melhor no trabalho, nos esportes, nos estudos, ela consegue ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. Por quê? Porque quando é mais ou menos assim, todas as nossas emoções, elas podem somatizar doenças, né? Quando nós estamos, por exemplo, cansados demais, preocupados demais, estressados demais, que a gente passa por uma questão traumática muito grande, nosso rendimento cai, né? Nosso rendimento cai no nosso dia a dia. Você vê que coisa que você faz quando você está bem, que você levanta disposto e você faz aquele monte, você tem uma rotina do dia. Quando você está extremamente cansado, extremamente esgotado, que você se sente assim, que você está emocionalmente abatido, você percebe que o teu rendimento cai. Você fica mais apático, você fica mais... você não tem muito ânimo, você perde a motivação. Então, a saúde mental, ela afeta todos os segmentos da nossa vida. Né? Ela como diz assim, é primordial que nós estivéssemos sempre bem,
Fora isso, todo o resto da nossa vida vai funcionar redondinho, bonitinho. Tá certo. Angelita, foi muito bom conversar com você. Nosso tempo já acabou e foi muito rápido, tá? Muito rápido. Mas eu te agradeço e também já fica o convite para um novo bate-papo, tá? Obrigada. Muito boa noite para vocês também. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça que vem.